Olá, olá, você aí de casa, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. O programa que é meu, é seu, é nosso, é de todo mundo, é o nosso podcast. Hoje, tratar de um assunto de extrema importância. Nós vamos falar sobre a questão do monopólio, ou seja, não ao monopólio. Nós trouxemos aqui o nosso convidado de hoje, que temos a honra de anunciar ele, que graças a Deus conseguiu um espaço em sua agenda para que pudesse trazer esse assunto tão importante aqui para falar de Tupã, para falar da nossa região. Dr. Hamilton Ramos Fernandes. Muito boa noite, doutor. Boa noite, Harris. Uma alegria estar aqui com você e com o pessoal que acompanha você. Nós que agradecemos. O nosso podcast, ele traz informações de extrema importância, como eu já disse, mas o doutor vai conseguir trazer um pouco mais, falar um pouco mais sobre esse tema que foi tão discutido ao longo dessa semana, né, doutor, das últimas semanas, e foi apresentado em rádio, jornais, em sites, e a gente vai falar um pouquinho sobre, trazendo notícia boa também, né, doutor? Sem dúvida. Para Tupã e para toda a região. Sem dúvida. Doutor, olhando para essa câmera aqui atrás, eu gostaria que você se apresentasse. Tá bem, eu sou advogado, meu nome é Hamilton Donizete Ramos Fernandes, sou formado em Tupã, minha graduação em Tupã, minha pós-graduação em São Paulo, mestrado, especialização em processo civil, e temos escritório em Tupã, com vários advogados trabalhando aqui, temos escritório também em Pompeia e na capital, em São Paulo. E a gente advoga para várias empresas, para pessoas também, só não fazemos a área penal, né? Mas nossa maior especialização realmente é o direito empresarial, né? E que nos permitiu ter contato com essa demanda e atuar na defesa da empresa tupaense, né? Claro, e isso é muito importante, porque empresas tupaenses geram emprego e renda para a nossa região. E isso, com certeza, traz uma importância muito grande, não só para Tupã, mas para toda a região. Nós vamos falar hoje sobre um assunto que essa semana passada, se estendeu aí nos rotativos da nossa cidade. O Mais Tupã publicou, o Diário, entre outros rotativos aí da região, a respeito sobre a empresa Guarino 600 e a sua, como se dizer, sobre a sua prestação de serviço aqui em Tupã, em toda a região e até mesmo em outros estados, né? O que aconteceu, doutor? Porque a população pergunta e quer saber. A Guarino 600 ela faz algumas campanhas para poder deixar isso bem claro para toda a população. E atualmente vem surgindo alguns rumores que o serviço poderia ser, vamos dizer assim, poderia parar de ser prestado. Então a população tem esse receio, né? Obviamente a empresa Guarino 600 aí é uma empresa que há anos presta serviço relevante para Tupã, para toda a região. E eu queria que você explicasse um pouco desse cenário, doutor, em termos assim, fácil para que todos nós pudéssemos entender, né? Ok, vamos tentar explicar o tema. O tema é bastante complexo, né, do ponto de vista jurídico, mas o povo sabe entender bem quando se trata de transporte coletivo, quando se trata de mobilidade urbana, quando se trata de usar linhas de ônibus, né, para as pessoas se locomoverem, para atender os seus interesses, né? Nós temos realmente o tema é de uma importância grande, né, para toda a região. Sim. E nós reconhecemos isso e a gente vem lutando bastante como advogados da Guarino 600 para abrir esse mercado, né, quebrar esse monopólio, que já foi quebrado, na verdade, Sim, há muito tempo já, há vários anos, né? Mas a luta agora é para manter o trabalho, né? Nós conseguimos as vitórias iniciais que quebraram esse monopólio, mas agora a luta continua para manter os serviços, porque as disputas judiciais em torno desse tema, né, por parte das empresas concorrentes da Guarino, especialmente a Expresso de Prata, tem sido muito dura. Então, hoje você vai ser o primeiro a saber, nós tivemos um julgamento no Superior Tribunal de Justiça deste assunto da Guarino com a Expresso de Prata e outras empresas, que um julgamento que já foi adiado por 14 vezes, se não me falha a memória. Nossa. Foi decidido hoje. Hoje? E numa votação extremamente apertada, né? 6-5, nós ganhamos por um voto. Por um voto. Para manter o serviço, porque havia esse risco do STJ cassar as decisões judiciais
E derrubar e derrubar a prestação de serviço, né? Quer dizer, da semana que vem já não teria as linhas da Aguerino operando aqui na região. Olha lá, pessoal, em primeira mão aqui, o Dr. Hamilton trouxe essa conquista para a nossa região através, claro, da equipe dele, do conhecimento, do escritório. E isso é muito bom, né, doutor? Porque a gente pode ter a certeza que o serviço continuar a ser prestado, né, pela Aguerino. Sim. Eu vou tentar explicar um pouco da história da empresa, né? E também porque ela é tupaense, a história da empresa, do Aguerino 600, dos seus filhos que estão lá hoje administrando a empresa, né? Especialmente o João 600 e a Irani 600. É uma história muito bonita, uma história que se liga, se funde com a própria história de Tupã. Afinal de contas, o Aguerino 600 comprou as primeiras linhas do Luiz de Souza Leão. Foi. Né? Quer dizer, é Quem o fundador da cidade. um pouquinho aqui a história de Tupã sabe. Então, a história começa muito tempo lá atrás e eu me sinto até privilegiado de poder estar aqui e compartilhar de uma fase dessa história, né? Porque a gente já presta serviço para eles já faz uns 20 anos também. Então a gente compartilha de um pedaço da história, né? Mas tem um pedaço anterior da origem, que ela é muito bonita. Ela é uma história que começa com o Aguerino jovem ainda, adquirindo essas linhas do Souza Leão, começando a fazer as ligações aqui de Tupã com os bairros que tinha na região, em direção aqui a Rinópolis, em direção a Iacri, a Santópolis, ao Guapeí. E há uma história interessante que o Aguerino, na época, as estradas ainda eram de terra, né? Ele chegou a construir pontes sobre rios para poder fazer com que os ônibus pudessem circular, que as estradas ainda não haviam Não havia estradas, né? ainda, né? Então a gente está falando de um período da história de Tupã que são dos primórdios, né? Sim. Então a empresa ela tem essa ligação, essa história do Aguerino. É uma história muito bonita, né? Que, junto com a família dele, que começou lá atrás. Então ele começou a empresa com essas linhas que ligavam os bairros, onde tinha muito café, muito algodão. Então a população rural, o Brasil era rural naquela época, né? Então ele começou essa história ali. E a empresa foi se desenvolvendo, e depois conseguiu as linhas que ligavam Tupã a Birigui, Tupã a Araçatuba, né? Depois adquiriu uma linha federal que ligava Londrina a São José do Rio Preto. Poxa. E a empresa ficou durante muito tempo parada nesse ponto. Prestando um serviço regional. Regional, né? Numa região relativamente restrita. Mas havia um sonho muito grande do Aguerino 600, que era ir até São Paulo, né? Fazer a ligação até a capital de Tupã com a capital de São Paulo. Esse é um sonho que ele acalentou, e era amplamente conhecido. Ele tentou várias vezes, inclusive tem uma época em que havia uma promessa de um certo governador de que iria dar concessão para ele. Essa linha chegou a comprar ônibus para fazer essas linhas e no final acabou não acontecendo porque os concorrentes impediram isso, né? Poxa. Então assim, era um sonho muito grande dele. Eu tive contato, convivi com ele durante participei de uma parte dessa fase, sabia desse sonho dele também. E é um sonho que ele transmitiu para os filhos, né? Que administram a empresa, para o João e para a Irani. Sim. Então, ter a linha que liga Tupã a São Paulo especialmente é um sonho muito antigo e que nasce com Tupã. Né? Sem dúvida. Uma empresa tupaense fazendo esse tipo de serviço, né? Então é um orgulho para a cidade e especialmente para a empresa, né? Então assim, o início da história começa aí. Né? Agora, com relação a essa disputa propriamente dita, acontece que a gente tem que ir um pouquinho para trás na história. Lá para o ano de 2014, 2015, começaram aqueles protestos, né, na cidade de São Paulo contra o governo Dilma. Sim, eu não sei se você se recorda desse. E o motivo dessa manifestação, desse descontentamento do povo, de São Paulo, especialmente da capital, era com relação ao transporte. Então, lá naquele período, o transporte estava caro, estava ruim, e o povo começou a reclamar muito. Sim, foram às ruas fazerem as manifestações, depois elas cresceram. Vieram a culminar depois no impeachment da Dilma. Exatamente. Então, pouca gente sabe, ou se lembra, mas na verdade o estupim foi um problema com o transporte. Então, e nesse contexto, naquela época ainda do governo Dilma, o governo federal ele percebeu esse problema
E ele quis dar uma resposta para a população na parte do transporte federal, né? Porque você sabe que o transporte público de passageiros, seja ele rodoviário, seja ele aéreo ou aquaviário, é monopólio do Estado. As empresas particulares não podem sair à torta e à direita transportando as Eu não pessoas. posso querer, só simplesmente pela minha vontade, eu quero abrir uma empresa e eu vou conseguir. Não é bem assim. Não, Né? não. Para operar esse tipo de serviço, você tem que ter uma autorização do Estado. Então, o sistema é organizado no Brasil em 3 níveis: no nível federal, no nível estadual e no nível municipal. Então, no nível federal, as empresas fazem o transporte interestadual e internacional. A nível estadual, há o transporte intermunicipal. E a nível local, há o transporte municipal. Sim. As famosas circulares, né? Sim. Tupã tem a sua empresa circular, que também já foi operada no passado pela Guerino. Pela né? Guerino. Que foi a pioneira, na verdade, que começou o transporte Aqui em Tupã. municipal em Tupã. Então, esses 3 sistemas, eles deveriam conversar entre si. Né? Eles deveriam ser estruturados de uma maneira harmônica entre eles, de modo que um aproveitasse a sinergia do outro, né? Para que um alimentasse o outro e a população pudesse ter uma ampla mobilidade. Certo. Ser beneficiada. Ser beneficiada com essa possibilidade de transporte a mais. Né? Porque a gente entende o seguinte: você tem as pessoas que têm carro, elas não estão limitadas por questão de empresas de transporte coletivo. Cada um pega seu carro, vai para onde quer, é uma liberdade total. Mas as pessoas que não têm carro, ou às vezes têm, mas não gostam de viajar, ou não têm condições de viajar dirigindo o próprio carro, elas fazem uso do transporte coletivo. E há muita gente que tem carro Sim. e prefere usar o transporte coletivo, Sim. porque prefere, acha melhor. Então, nesse contexto, essas manifestações que começaram lá atrás, como eu disse, no governo Dilma, eles acabaram resultando numa mudança da Constituição. Que é aí que começa a história, Isso. né? A parte jurídica da história começa aí. Entendi. Então, houve uma mudança em 2015, se não me falha a memória, uma emenda constitucional, o Senado votou uma emenda constitucional, alterando o artigo 6º da Constituição. Esse artigo 6º, ele cuida dos direitos sociais, né? O direito ao trabalho, à saúde, ao meio ambiente. Então, essa mudança que ocorreu, essa emenda constitucional, ela introduziu o transporte coletivo como um direito fundamental. Por que isso foi feito? Para cobrar dos administradores públicos uma maior preocupação e um maior investimento nessa área, porque as manifestações mostravam que era um problema sério. Sim. E por que existia esse problema? Porque esse setor sempre foi muito monopolizado, fechado, apenas algumas empresas que ficavam prestando, e como não havia concorrência nem nada, não havia estímulo para investimentos, para melhora no serviço. Então, o governo federal, para dar essa resposta à população, fez, junto com o Congresso Nacional, essa emenda, mudou então, colocou o transporte como um direito fundamental. Pois bem, em seguida, ocorreu uma mudança na legislação ordinária, né, que não é constitucional, é uma lei abaixo da Constituição, onde o governo federal mudou o sistema federal. Por que ele mudou? Porque ele abriu o mercado federal. Ele falou: de agora em diante, eu não quero mais saber dessa história de monopólio. Eu quero concorrência entre as empresas para ofertar maior quantidade de serviço, maior qualidade, diminuir o preço. Então, nesse período, a Guerino 600, aproveitando essa mudança da lei, que ela foi para todas as empresas, ela já estava posicionada no mercado, havia muitas décadas, como eu disse, desde o início, né? Sim. Ela foi lá e pleiteou várias linhas federais. Né? Não é só Tupã São Paulo. Hoje a empresa faz ligação com Campo Grande, com Curitiba, com Goiânia, com Brasília. Poxa. Uberlândia não chega a Belo Horizonte, mas tem transporte para algumas regiões de Minas Gerais. Né? Chegou aí até a Foz do Iguaçu, se eu não me engano também, mas depois acho que acabou não tendo condições de operar até lá. Mas enfim, a empresa cresceu demais. Sim. Né? Em Tupã, com sede em Tupã, ela poderia estar em Londrina, ela poderia estar em São Paulo, ela poderia estar no Mato Grosso do Sul, mas ela permaneceu em Tupã. Aqui. Então toda a parte administrativa da empresa está em Tupã,
A maior parte da manutenção dos ônibus é em Tupã, a aquisição dos ônibus é em Tupã. Então, assim, a empresa é tupanhense, né? E diga-se de passagem aqui, a empresa tupanhense que presta um serviço de qualidade, né, Hamilton? Sim. Porque a gente fala aí em ônibus, nós estamos falando de ônibus com ar-condicionado, toda a questão que muitas situações a gente não via aqui na nossa região. Os serviços que eram prestados não tinham a qualidade que a Guerino consegue trazer hoje dentro dos seus carros, né? A gente fala carros, mas o pessoal conhece mais por ônibus, né? Então essa qualidade veio trazendo, vamos dizer assim, uma maior qualidade para o usuário final, né? Sim. Diminuição do preço da passagem, né? Sim, Que é outro fator importante. Outro fator importantíssimo, né? Eu me lembro, há 5 anos atrás, chegou a pagar R$ 150 numa passagem para São Paulo, né? Então, há 5 anos atrás, 6 anos atrás. Né? E não tinha promoção, não tinha desconto, não tinha nada. Não tinha nada, pagamento à vista ali no caixa. E tinha que reservar, porque às vezes faltava. Se chegasse lá faltando 15, 20 minutos, você não encontrava poltrona para viajar, né? Então, nesse contexto de abertura do mercado, a Guerino pleiteou essas linhas federais. E aqui na nossa região falamos especialmente dessa que liga Campo Grande a São Paulo, né? Que vai até Santos também. Ela corta o estado do Mato Grosso ali. Mato Grosso do Sul, passa para o estado de São Paulo, vai até ali Santos. Corta o Brasil inteiro praticamente. Um lado, né? Uma fatia ali. Liga esses dois estados, né? Porque, na verdade, se você olhar bem, essa parte do Mato Grosso do Sul e essa parte do interior de São Paulo é uma região que não tinha muito acesso. Por exemplo, se a pessoa quisesse ir para Santos de ônibus, ela teria que ir até São Paulo, de São Paulo pegar outra empresa para ir para Santos. Imagina quem estivesse no interior do Mato Grosso do Sul, nas cidades por onde passa o ônibus da Guerino. Ribas do Rio Pardo, Água Clara, Três Lagoas, Brasilândia. Ela teria que pegar 3 empresas de ônibus diferentes para conseguir chegar nesse destino. Hoje ela embarca num ônibus lá na cidade dela, vai descer lá na praia, o retorno é a mesma coisa. Sim. Então, melhorou muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, na verdade, com essa abertura, a Guerino então obteve essas linhas federais, ligando Campo Grande a São Paulo, né, até Santos, passando por São Paulo. Só que, em função daquela distribuição de competências que eu falei para você no início, onde tem o governo federal, o governo estadual e os municipais, havia um problema, porque na linha federal, o ônibus não pode chegar, por exemplo, no caso da Guerino, né? Ele entra no estado de São Paulo a partir de Brasilândia, por exemplo. Então, a primeira cidade no estado de São Paulo que ele passa é Paulicéia. Sim. Então, um passageiro para embarcar em Paulicéia com destino a São Paulo, na linha federal, ele só pode fazer isso se o governo estadual der uma autorização para a empresa acoplar esse transporte na linha federal. Entendi. Porque esse é considerado um transporte intermunicipal dentro do estado. Tá. Então essa é a problemática jurídica. Então com essas novas linhas e com a extinção desse modelo anterior que havia no governo federal, essas conexões de linhas federais com estaduais desapareceram. E as empresas tiveram que buscar do governo estadual a autorização para fazer isso aí. Foi o que a Guerino fez. Então ela recebeu essas linhas federais, foi até o governo estadual, através da Artesp, e pediu autorização para poder fazer a ligação dessas cidades na linha federal. E a Artesp se negou a dar essa autorização. Poxa. Alegou que deveria fazer estudos, deveria fazer licitação do sistema, né? Mas essa licitação ela deveria ter ocorrido há quase 40 anos atrás. Nossa. E ela não ocorre. Entendeu? E não ocorre por quê? Porque não há interesse, né, em mudar essa realidade dentro do estado de São Paulo. É uma pena, porque o estado poderia ganhar muito também com isso. Sem dúvida. Talvez agora no governo novo, né, do Tarcísio, que gosta muito de fomentar essas privatizações, né? Talvez possa haver uma mudança dessa realidade, né? Mas enfim, com essa negativa da Artesp, a empresa não teve outra alternativa senão buscar o judiciário. Entendi. E foi aí que nós então ingressamos com as ações judiciais contra a Artesp, a agência estadual. Porque contra a União não havia problema nenhum. A NTT deu todas as linhas que a empresa pediu, todas as sessões que ela pediu, que eram possíveis de dar, né? Sessão é o transporte periódico na linha. Uma linha grande, ela pode ser seccionada, ou seja, interrompida para fazer um transporte menor dentro dela. Entendi. Por isso que é um termo técnico, né?
Então, essas ações nós ajuizamos aqui em Tupã, né? Obtivemos as decisões, as primeiras liminares. Através dessas liminares já foi possível começar o serviço. Isso aconteceu já há 5, 6 anos atrás. E aí, então, a empresa começou a operar essas linhas federais com essas seções estaduais. Entendi. Então, ela pega passageiro lá em Paulicéia, ela pega em Dracena, Junquerópolis, Adamantina, Oswaldo Cruz, né? Tupã, Marília, Bauru, enfim. Ela vai servindo todas essas cidades conforme a demanda do serviço. Sim. Né? E as empresas, então, concorrentes, né, estaduais, não gostando dessa situação, começaram a ingressar nesses processos judiciais e a iniciar as disputas judiciais. Certo. E a gente vem defendendo a empresa, a Guerino, nesses processos, desde então, com êxito em todos eles. Né? A última decisão foi hoje, que eu acabei de mencionar. Né? Também favorável, apesar de um placar bastante apertado, ali, né? Mas com êxito. Né? Então ganhamos as decisões, as liminares, ganhamos as sentenças aqui em Tupã. Depois o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou as sentenças. Né? O próprio STJ, em uma das ações, já deu o crime de causa para nós também. Então, assim, a situação já estava mais ou menos tranquila. Sim. Né? A população já está sendo servida pelo transporte. Né? Melhorou muito, todo mundo reconhece isso. Sem dúvida. Basta você ver as manifestações da população nas redes sociais. É verdade, é verdade. O pessoal, eles comentam muito da qualidade do serviço, Wi-Fi, enfim. Banco de couro, né? Sim, são comodidades que antigamente os serviços não prestavam. Mas o legal disso tudo é ver, por exemplo, hoje recebemos um furo aqui do doutor e de toda a sua equipe, que o serviço continua, né? Ele continua sendo prestado, então toda esse burburinho aí, né, de falar que isso ou aquilo, não existe, pessoal. Né, o serviço continua sendo mantido com a qualidade que ele vem sempre sendo feito. E agora, uma situação que eu vou perguntar para o doutor, que ele está mais à parte. Houve alguns comentários a respeito de uma, vamos dizer assim, de uma participação do Tarcísio para poder ajudar essa situação, porque foram os comentários que surgiram. Eu acredito que sim, que o nosso governador tem, né, interesse em estar ajudando, mas eu acho que nesse momento, talvez, não sei se foi isso que aconteceu. Não, na verdade, o governo estadual, o governador, ele sabe do caso, essa situação foi levada para ele. Foi levada a ele. Inclusive por políticos aqui da região, pessoas que têm acesso ao governador, né? Para que ele tomasse providência e regularizasse, porque essa situação ela é indesejável, não só para Guerino, mas para todas as outras empresas. Né? O mercado poderia ser melhor regulado, todo mundo poderia participar e crescer junto. Né? Eu acho que tem espaço realmente para todo mundo. Então ele sabe da problemática, mas assim, é um problema muito antigo, não é que nenhum governador teve, não sei se coragem é a palavra certa, mas eu acho que não tomou iniciativa, né, de tentar resolver. E a gente tem um outro problema técnico também, né, porque a gestão dessas questões ela é feita pelas agências reguladoras. No caso de São Paulo, a Artesp, né, que é a Agência Reguladora dos Transportes Terrestres de São Paulo. Então existe uma certa independência, uma autonomia administrativa da agência em relação ao governo, ao poder executivo. Então o governador não pode lá simplesmente chegar lá e falar, olha, eu vou fazer um decreto aqui, a partir de amanhã o transporte vai ser assim ou de outro jeito. Ele não tem esse poder legal de fazer isso. Né? Essa disciplina e essa organização do sistema tem que ser feita via Artesp. E a Artesp tem lá os seus diretores, o seu presidente, que tem mandatos. Né? Eles são o atual presidente, eu não sei, não me lembro agora, mas pode ter sido nomeado pelo governador anterior. E enquanto durar o mandato dele, ele vai... Não existe assim um alinhamento automático com o poder executivo, com o governador. E, aliás, as agências são feitas exatamente para isso. Né, para blindar o setor da interferência política, que muitas vezes é ruim, algumas são boas, né, mas essa interferência é, no final, indesejável. Entendi. Então, por causa disso, a gente tem essa questão da autonomia. Então, eu diria que a maior responsabilidade pelo setor estar nessa situação em São Paulo é da Artesp, porque ela deveria ter
promovido essa licitação. Ela já tentou promover, e nós já entramos, inclusive, com um mandado de segurança também, e nós impedimos essa licitação. Isso tem que ser dito. Mas por quê? Porque ela estava concentrando o mercado de São Paulo para 5 empresas apenas. Hoje tem cerca de 200 empresas operando no estado todo. Monopolizar realmente. Era monopolizar sistema, ainda mais, né? Então nós chegamos a entrar com mandado de segurança, também obtivemos êxito em São Paulo, na capital, para barrar esse processo ilegal do jeito que estava acontecendo. Isso já faz uns 5 anos. E de lá para cá, nenhuma providência foi tomada. Né? Nós temos a atuação do Ministério Público reclamando disso, o Tribunal de Contas do Estado reclamando disso, e a Artesp simplesmente não faz o seu dever de casa. E não faz por quê? Porque não há interesse. Os grandes grupos econômicos que de alguma maneira têm influência dentro da agência não permitem que isso aconteça. E no fundo, a nossa luta é contra esse sistema injusto, né, que prejudica a população. O monopólio nunca é bom para ninguém, né? É uma empresa só prestando serviço, uma empresa X, Y, isso não é bom, né? Mesmo porque a gente, com a concorrência, a gente consegue uma melhora do serviço, né? Como o doutor já disse. E, doutor, agora, qual seria o próximo passo mediante toda essa situação que ocorreu? Com hoje a vitória aí, né? Graças a Deus aí, né? De mais uma vitória aí perante a justiça. Então, o que acontece? Em função dessa disputa das empresas, essas empresas apresentaram algumas reclamações na NTT, solicitando que a NTT entrasse nesses processos judiciais que eu mencionei antes, a fim de falar sobre o seu interesse no caso, né? Embora a NTT nunca teve interesse nisso, não tem interesse nisso, porque ela é a agência federal que, afinal de contas, deu a linha para Guerino e o ambiente federal é de livre competição. Certo. Nós tivemos uma decisão recente, também do final do ano passado, do Supremo Tribunal Federal, onde esse modelo federal de transporte coletivo de passageiros foi analisado sob a ótica da Constituição. E lá o Supremo deixou muito claro que é para ter competição entre as empresas. O mercado tem que ser aberto, tem que haver competição. A própria decisão aí do STF. Do STF. Que tem que haver a livre concorrência. Exatamente. Por que isso? Porque só assim você vai conseguir cumprir aquele mandamento do artigo 6º da Constituição que eu disse no início. Sim. Qual é o princípio básico por trás daquela modificação? É a tentativa de universalizar o transporte coletivo. Certo. Nós não temos o SUS na saúde? Temos. Que universalizou o atendimento de saúde? A ideia é a mesma coisa no transporte. Possibilitar que as pessoas possam ter à disposição meios de transporte para poder desenvolver a sua vida, né? Você imagina alguém, por exemplo, que precisa estudar numa capital, mora numa cidade interiorana que não tem linha de ônibus, ela talvez tenha que fazer 3 ou 4 embarques diferentes, em linhas diferentes, para conseguir chegar no seu destino. Poxa. Né? Imagina, eu citei o exemplo, por exemplo, de alguém que mora lá em Brasilândia, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, é divisa com São Paulo. De repente vai fazer alguma coisa em São Paulo, vai trabalhar, vai estudar, precisa ir no hospital. Né? Ela teria que pegar 3 empresas diferentes. Imagina. Né? Então isso vai contra o princípio da universalização. Sim. Então a ideia realmente é que o Supremo corroborou nessa decisão, digamos assim, no sentido de tornar o mercado amplo. Quanto mais empresas a gente tiver fazendo serviço, quanto mais linhas, quanto mais ônibus, né? Quanto maior competição entre elas, a gente vai ter maior oferta de transporte e vai ter uma redução de tarifa. Vai ficar um transporte melhor e mais barato. É o que a gente sentiu aqui em Tupã, né? Com essa situação que nós estamos aqui falando da Guerino. Mas, para responder a sua pergunta, o estado atual desses processos é que, com o ingresso da NTT nesses processos, como ela é uma agência federal, ela só pode ser processada na Justiça Federal. E esses processos tramitaram na Justiça Estadual de São Paulo, porque eles eram movidos contra a Artesp, a agência estadual. Uhum. Mas no momento em que a NTT entra no processo, então a competência é deslocada para a Federal, para a Justiça Federal. E esses processos, então, agora estão nessa fase de serem remetidos à Justiça Federal em Tupã, para análise desse interesse que a NTT diz
que tem nos processos. É né? como se isso voltasse a estaca zero, doutor? Exatamente. Né? Vai voltar para a estaca zero, para o juiz federal decidir essa questão. Se houver interesse da NTT, se ele reconhecer que há esse interesse do governo federal, então provavelmente os processos vão recomeçar. É possível que haja anulação de tudo que aconteceu até agora e os processos recomecem. Né? E aí, com análise de liminar, com nova sentença. Então, quer dizer, cria-se um clima de insegurança jurídica novamente. Né? Então, é uma luta assim que a gente vem há muitos anos e agora vai se renovar. Vamos começar um novo round. Round, né? E do começo, né? Isso aí, pessoal, a gente está falando de um assunto de extrema importância aqui para nossa região, para Tupã, e para você se inteirar um pouquinho mais a respeito do que acontece, né? Porque nós estávamos vivendo uma situação, obviamente hoje com a notícia aqui do doutor, né, que na verdade o serviço continua sendo prestado com toda a qualidade que a empresa Guerino 600 tem e representa e desempenha aqui na nossa região. Eu vou pedir uma pausa rapidinho, doutor, para a gente poder falar do nosso próximo convidado que vai estar aqui na próxima semana. Né? Rapidinho aqui, ó, vamos falar, que pode colocar na capa aí na tela os nossos próximos convidados aqui do mês de fevereiro do nosso podcast. Põe na tela aí, ó. Casal da foto, Adilson e Júlia vai estar com a gente aqui já na próxima semana, quarta-feira, dia 14, vai estar com a gente aqui também o casal da foto. Na continuação aí, o pastor Bruno Marquesi vai estar com a gente também no dia 21, quarta-feira, se não me engano. O óculos aqui já não consegue mais enxergar de longe. E os fotógrafos Neio Galesco e a Mirelle Botelho vão estar com a gente aqui também no dia 28 no nosso podcast. Eu vou pedir na continuação que a técnica coloque para a gente a promoção do nosso fone de ouvido. Coloque nosso fone Bluetooth. Você quer ganhar um fone igualzinho a esse aqui, ó, para curtir o nosso podcast e ouvir os nossos episódios no Spotify? É muito simples. Basta você clicar no link da bio do nosso Instagram, seguir a nossa página, clicar em promoção fone nosso podcast, rolar a página até abaixo e preencher o formulário. Pronto, você já está concorrendo. O sorteio, pessoal, rola no finalzinho do mês de março, hein? Então acompanhe o nosso podcast e fique por dentro das datas. Vai ser uma live para fazer o sorteio deste superfone. Promoção, nosso podcast e você sorteando esse superfone para você. Pessoal, olha só, você conferiu aí, né, a promoção do fone nosso podcast aqui que você pode concorrer. Então, faça já a sua inscrição lá e concorra. Você pode ser o felizardo para ganhar esse fone Bluetooth. E agradecer aqui, voltamos com o nosso convidado aqui, o nosso advogado, o Dr. Hamilton Ramos Fernandes, né, que trouxe informações importantíssimas hoje sobre a repercussão dessa questão aí da Guerino 600 e todas as suas linhas, né? Informações muito importantes. E eu vou voltar com ele aqui para falar sobre a importância desse serviço, né, doutor? Porque é uma empresa que nós já falamos, né, tupanense, que foi fundada praticamente com Tupã, representa aí em Tupã uma atividade econômica que gera emprego, renda para Tupã. Isso é muito importante, né? Sem dúvida, né? Eu acho que, veja bem, hoje a Guerino deve ter mais de 300 empregados aqui em Tupã, né? Motoristas, cobradores. Isso diretamente, né? Diretamente. Se você colocar indiretamente. Diretamente. Agora, a parte econômica, financeira, né? Todo o movimento da empresa ocorre em Tupã, é contabilizado em Tupã, paga seus impostos aqui em Tupã. A manutenção dos ônibus em Tupã, a compra dos ônibus em Tupã, você tem IPVA, você tem uma série de coisas, né? Sim. Então é desenvolvimento econômico para a cidade, né? Então, a gente está falando de ônibus aí de casa do milhão, né? Sim, com certeza. Os investimentos para poder fazer esse tipo de serviço são muito grandes, são vultosos, né? Milionários. Aí você imagina, você fazer um investimento num nível desse e você ter, vamos dizer, o bloqueio da prestação de serviço, né? Isso é muito difícil. Falando ainda sobre essa questão de emprego, renda, como você disse, IPVA, fica tudo na cidade, né? Uhum. Isso gera cada vez mais
renda para a cidade, né? Sim, os empregos especialmente, né? Que são empregos qualificados, né? O pessoal motorista de ônibus de linha interestadual tem um salário razoável, né? Poxa, Então a gente está falando de empregos com boa qualificação, né? Além de realmente proporcionar à população da região o acesso, né? A gente pensa só em São Paulo, mas a linha, por exemplo, liga também com Campo Grande, liga com Curitiba, liga com Brasília, né? poxa, Muita gente às vezes, especialmente o pessoal do setor público, tem que ir a utiliza, Brasília, né? né? Às vezes não tem condições de ir com carro, né? Pode utilizar o veículo, enfim, o ônibus, né? Então, assim, eu acho que melhora a vida de todo mundo. Imagina o pessoal que estuda fora, que faz pós-graduação fora, às vezes tem que viajar uma parte da semana, né? Não dá para morar fora, tem que fazer especialização, mestrado, enfim, hospitais, né? Que às vezes tem que ir a São Paulo para ter um atendimento de saúde melhor, né, mais específico. Então, tudo isso melhora a vida das pessoas, né? Por isso eu acho tão importante, né, a manifestação da população somando esforços com a empresa, né, para conseguir realmente manter a operação desse serviço, que é de interesse de todos, né? Entendi. Pessoal, eu queria agradecer a presença de todos vocês que estão com a gente aí nos assistindo ao vivo, tratando desse assunto tão importante aqui com o doutor. Obviamente, é um assunto importante e que a gente conseguiu um espaço na agenda dele, porque, obviamente, tivemos um furo de notícia aqui que deixou não somente a nossa equipe, mas Tupã muito feliz, doutor. Parabéns pelo serviço que você desempenha juntamente com o escritório, com a sua equipe. E isso não é fácil, né, doutor? Eu acho que quantas idas e vindas para Brasília, quanto que isso já não trouxe de desgaste. Obviamente que você desempenha esse serviço com zelo e desde 2015 o escritório vem trabalhando em favor da empresa Guerino 600. Né? Nesse sentido, Harris, é interessante a gente notar o seguinte: a situação da Guerino, ela é única no Brasil. Ela é única? Essa disputa judicial com esse tema que a gente está tratando, não tem outra empresa. As empresas no Brasil estão aguardando essas decisões do STJ para tentarem fazer a mesma coisa nos seus estados, né? Então, nesse sentido, a gente é pioneiro mesmo. Poxa. Né? A Guerino é pioneira em vários sentidos, né? Tanto na prestação do serviço quanto nesse aspecto. E eu gostaria de destacar também o empenho, né? Esse processo só foi possível por causa do perfil do João 600, da Irani 600, Sim. que são empresários tupaenses que têm, assim, não tem medo de disputar, de brigar, de investir. Porque você imagina, colocar investimento num serviço e numa situação dessa de insegurança, não é todo mundo que faz. Não é. Né? Então, eu acho que tem que ser registrado aqui também. E a combatividade do João, que também vem lutando a vida inteira, né, em favor da empresa, do pai dele, da família dele. Então, assim, as vitórias a gente conseguimos, mas com a ajuda de muitas pessoas. Sim, sim. Eu acho que deve ser registrado isso. São várias mãos ali. São várias mãos trabalhando, né, lutando. Né? Então, acho que é uma vitória de todos, né, e da população. Eu acredito que o povo de Tupã e da região é que, no final das contas, é o beneficiado por essas iniciativas. Né? Às vezes são iniciativas isoladas que pouca gente sabe, conhece, mas que vêm trazer benefício para todos, né? Sim, indiretamente, né, doutor? Porque muitas vezes você aí de casa não sabia que todo esse processo estava acontecendo e agora, obviamente, você tem conhecimento, pelo menos um pouco, né? Claro que com as palavras aqui do doutor Hamilton ficou muito mais elucidado, a gente ganhou as mídias também, as rádios, né? Ganhou um assunto muito, muito nítido, ficou muito claro para toda a população. Eu agradeço, doutor, a presença do senhor aqui. Obviamente é uma alegria ter você aqui com entrar para o nosso hall aí de convidados do nosso podcast. Eu queria que você desse as considerações finais, porque, obviamente, todo esse processo ainda não acabou, né, doutor? Ainda é uma luta que continua. Sim, exatamente, né? Eu acho que é importante a população se manifestar. Eu acho que especialmente nas redes sociais, né? Também os seus representantes políticos, né? Os municípios da região que são servidos por essas linhas, né? Muito importante. Eu acho que é importante se manifestar, é importante apoiar a empresa, é importante apoiar a causa, né? Para que a gente tenha realmente a manutenção desse êxito que a gente teve até aqui.
tá bom? Demais é agradecer a oportunidade de esclarecer, estar à disposição de você e do seu público aqui também, para a gente tratar desses temas tão complicados como temas jurídicos, assim, né? Exatos, né? Mas geralmente não atrai muita atenção, né? Não, nós estamos com uma equipe, um pessoal aí que está cativo nos assistindo aqui. Muito obrigado por vocês estarem conosco aqui no nosso podcast. Eu queria deixar um abraço imenso para você que está nos assistindo e, obviamente, para toda a equipe da Advocacia Ramos Fernandes, que trouxe essa conquista aqui, e o doutor já disse em primeira mão aqui que conseguiram mais essa vitória. Sim. Parabéns, doutor, obrigado. Mais uma vez. E a você aí de casa que nos acompanha, nosso muito obrigado também, tá bem? Doutor, olhando para essa câmera do lado aqui, ó, nós vamos despedir do pessoal que está nos assistindo lá em casa, tá bem? Aqui, ó, vamos lá dar um tchau. Muito obrigado, pessoal, nosso podcast. Muito obrigado, valeu, tchau, tchau.